Olá, professor. Aqui quem tá falando é o Eduardo da UPIVA. Eu fiquei para resolver a questão da prova, a questão número 1 da prova 3. Meu grupo é composto por mim, pelo Gabriel Sanches e pelo Vinícius Deckers. Daí cada um deles vai resolver uma questão também. A questão que eu fiquei para resolver é essa daqui. O enunciado dela diz que um engenheiro está projetando um sistema de bombeamento de água a 20 graus Celsius que precisará operar com 1.030 kg por minuto e precisa decidir qual deve ser a potência da bomba que ele irá comprar. O sistema de bombeamento de água está apresentado nessa figura ao lado. Os acessórios na sucção são uma válvula de pé com crivo, um cotovelo 90 graus de raio curto e o acessório no recalque é um cotovelo de 90 graus raio curto. Aqui a tubulação é de aço comercial. A tubulação de sucção tem 5 polegadas nessa escala de 40 e a de recalque 4 polegadas nessa escala aqui no SCH de 40 também. Aqui tem os dados, tudo que a gente precisa para resolver essa questão. Então eu comecei aqui tirando os dados do enunciado, que foi o que eu acabei de ler. E a prova vai começar aqui. O primeiro passo vai ser o balanço de energia, que é o que se encontra aqui. Vai ter essa convenção, que será o valor negativo, o valor que a gente vai encontrar. Deixa eu ver onde está o valor. Esse valor aqui, né? Que ele vai ser diminuído, porque está doando energia. Daí, no caso, essa nossa convenção aqui, que é importante para resolver o exercício, deixará o sinal negativo. Aqui, começando pela equação, teremos a variação de pressão, a energia cinética e a variação da energia potencial. Aqui o trabalho no eixo, mais os LWFs que a gente vai precisar, né? Que será o LWF1 e o LWF2. Continuando, a gente vai ter que as pressões P1 igual a PATM e P2 também. E logo vamos fazer essa conversão que P2 menos P1 dividido por ρ igual a zero. A gente vai descobrir os valores da velocidade de escoamento. Para isso a gente precisa fazer essa conversão do Q, que está em quilograma por minuto. A gente vai passar para metro cúbico por segundo, que vai ficar o valor de 0,0172. Aqui vai ser a nossa primeira velocidade de escoamento, pegando o Q e dividindo pela área, que vai ser de 1,3326 metros por segundo. E aqui a nossa velocidade 2, de 2,094 de metros por segundo. Aqui continuando, vamos pegar os coeficientes de Reynolds, que vamos usar o ρ, o diâmetro vezes a nossa velocidade, a nossa energia cinética, dividido por μ, que é essa fórmula do Reynolds. Aqui os dados vão estar descritos depois de ser substituídos. Vai ter o Reynolds 1 e o 2. Por que os dois Reynolds? Porque a gente precisa dos Reynolds das duas tubulações, né? Esse, no caso, vai ser o Reynolds da tubulação de sucção e esse de recalque. Daí a gente precisa fazer o cálculo dos dois separadamente. Aqui vai ser a nossa rugosidade relativa, que essa aqui vai ser a rugosidade relativa de sucção e essa de recalque. E daí, a partir do gráfico de Moody, fazendo essa consideração do Reynolds 10 na quinta, temos que o fator de atrito vai ser 0,02 dividido por 4, fator de atrito 1, né, no caso, que é o fator de atrito de sucção, e esse é o fator de atrito de recalque, terão respectivamente esses valores, caso não sejam iguais. Aqui, vamos calcular a perca, né, do LWF1, que vai ter a fórmula descrita aqui. O único valor que vai ser diferente para nós, que isso aqui foi calculado. Esse aqui também foi apresentado acima.
será esse 39,2, que vai ser o somatório do comprimento com aquelas peças que foram utilizadas. Vamos somar todas e vai chegar nesse valor, tirando da tabela o comprimento que tem que somar de cada peça. Aqui o LWF1 vai ser de 5,24 e o LWF2 de 8,558. Continuando, aqui a gente vai ter o trabalho, que vai ser convertido de quilograma por minuto para quilograma por segundo. Vai ficar de 17,167 kg por segundo. Daí a gente vai voltar aqui na fórmula do começo, né? E vamos substituir os valores aqui no balanço de energia, né? Agora que a gente já tem todos os valores, nós vamos substituir aqui nessa fórmula. Substituir, né, na equação de Bernoulli em todos os valores. Esse 13 aqui, né, que é o único valor que a gente não tinha, vai ser que é das alturas, né? Aqui H1, que é de 1 metro, H2 de 2 metros, vai somar as três alturas, vai dar 13. Substituindo aqui, né? Vamos ter essa conversão aqui, vamos cortar aqui e aqui, vai ficar G vezes H, que o H aqui no caso que a gente vai utilizar é 2, vai ser 9,81 vezes 2, que dá o 19,2, que é a nossa ΔP pelo ρ. Vamos jogar aqui na fórmula da potência, vezes o trabalho, sobre a eficiência, que eu tinha dito que era uma eficiência de 60%, vamos substituir aqui. Esse valor é o que nós encontramos acima, aqui na conversão do nosso trabalho. E assim vamos chegar nesse valor aqui em watts. Depois vamos fazer a conversão de 1 horsepower, que equivale a 745,7 watts, que vai dar o valor final de 4,1 horsepower. 4,71 HP. Então seria isso. E logo mais eu continuo com a questão no Scilab. Olá de novo. Vou continuar com a apresentação da questão de número 1 da prova 3 de fenômenos de transporte. Eu sou o Eduardo Dalpiva e agora eu vou falar da parte que foi feita no programa de Scilab. Esse programa foi feito depois de fazer a questão à mão, que já foi apresentada por mim anteriormente. Aqui eu vou começar com a declaração de todas as variáveis que serão necessárias para o cálculo. Que vou ter a viscosidade, a massa específica, a vazão máxima, a altura do reservatório, o diâmetro interno da tubulação de sucção, estão todos aqui, o diâmetro interno da tubulação de recalque, a rugosidade relativa da tubulação de recalque, a da de sucção também, o comprimento da tubulação de recalque e da de sucção. Aqui os comprimentos, considerando os acessórios, a perda dos acessórios, né? O tamanho a mais que vai ter por causa deles, que no caso da de recalque é 6,6 e na de sucção é 34,2, que vão ser somados, né? Vai ser 34 mais 5, totalizando 39,2. E aqui vai somar o 6,6 com 15, que vai ser 21,6 o comprimento da tubulação de recalque. Aqui a altura do nível até a saída, que vai ser igual a 13. Fator de atrito de Darcy, que vai ser calculado aqui, o 0,02 dividido por 4 para o recalque, para a sucção, a eficiência da bomba, que esses dados aqui foram todos dados no começo do exercício, e eles serão necessários para calcular as outras informações que vão ser necessárias para fazer o gráfico. Aqui eu escrevi após declarar todas as variáveis, vamos resolver as seguintes equações. Aqui a equação da vazão volumétrica, a área da tubulação de recalque, a área da tubulação de sucção, as duas velocidades, os dois Reynolds, que são duas tubulações, né, uma de recalque e uma de sucção, daí vai ter que fazer separados Reynolds, uma para cada. As perdas de carga, né, o LWF do recalque, o LWF da sucção. Daí voltaremos para energia, para o Bernoulli sem acúmulo. Vamos precisar também da energia cinética, vai ser aqui
A energia de pressão, vou ter que fazer essa consideração aqui, que devemos ter a gravidade, que é de 9,81, né? Está escrito aqui. A energia potencial, a perda de carga total, que vai somar o RWF do recalque da sucção. Aqui vamos ter a energia mecânica perdida, que vai somar o RWF total, energia potencial, energia cinética e a energia de pressão. Aqui daí vamos ter a potência da bomba. Aqui a potência da bomba em horsepower, né, no HP, que vai ter essa conversão, que vai dividir por 745,7 watts. E daqui vamos ter, coloquei um intervalo para o gráfico ser plotado, que pediu para colocar um intervalo antes e depois do valor encontrado. Coloquei de 1 até 100. E aqui vai ser a nossa fórmula simplificada. Terão todos os dados apresentados em cima. Vai ser essa aqui a nossa fórmula. Aqui vamos acabar o programa. E daí teremos o vetor de vazão mássica. Aqui eu coloquei para plotar o gráfico, que vai ser um gráfico de vazão mássica pela potência da bomba. Aqui é o gráfico que nós vamos ter. Ficou esse gráfico aqui. E os valores, a potência requerida é equivalente a esse valor aqui em watts. E em horsepower, depois de fazer a conversão, vai ser de 4,74 HP, que também foi encontrado manualmente um valor bem próximo a isso. Esse aqui é o nosso gráfico. Vamos aproximar aqui perto do 17,1, que é o nosso valor. Vindo daqui, vai dar aproximadamente lá no nosso 4.7 ali, mostrando uma prova real aí de que esse gráfico aqui ele está batendo as informações necessárias. Então acho que da minha parte seria isso. Seria esse o programa. E agora o Gabriel e o Vinícius vão continuar com as outras questões, que é a questão 2 e 3 da nossa prova. Boa noite a todos, eu sou o Vinícius Deckers e eu vou falar sobre o segundo exercício da prova de FT1. O exercício consiste num sistema ao lado que representa um reator CSTR, onde ocorre a reação na fase líquida A mais B formando C, e ele está operando em regime permanente. A massa específica e o calor específico das correntes de entrada e de saída podem ser assumidos como constantes, e iguais a 1 grama por centímetro cúbico e uma caloria grama-grau Celsius, respectivamente. O volume ocupado no reator é de 10 metros cúbicos, e a temperatura A é igual à temperatura B, que é de 20 graus Celsius, que são as temperaturas de entrada do reator. A vazão mássica de A é de 20 kg por segundo e a vazão mássica de B é de 10 kg por segundo. É uma reação exotérmica e libera calor, de acordo com a seguinte relação. O calor é igual a 2,6 vezes 10 na quarta vezes a temperatura, dadas em joules por segundo, sendo a temperatura dada em Kelvin. E sabe-se que a temperatura ótima dentro do reator para que não haja a formação de produtos indesejáveis e para que a conversão seja máxima deve ser de 50 graus Celsius. E o sistema de resfriamento está operando de tal forma que consegue manter a temperatura ideal. De repente, um operador se ausenta da sala de controle, e o sistema de resfriamento passa a retirar apenas metade do calor necessário para manter a temperatura ideal. Quando o operador retorna depois de 5 minutos, qual é a temperatura dentro do reator? Então vamos lá, resolver esse exercício. Primeiramente, eu vou precisar saber da massa dentro do reator. Eu utilizei essa relação de ρ vezes V. O ρ é dado no exercício, aqui em 1 grama por centímetro cúbico, que eu transformei para quilograma metro cúbico para deixar no sistema internacional, e multipliquei pelo volume do reator, de 10 metros cúbicos, dando uma massa de 10 mil quilos. Daí, em seguida, partindo para o balanço de massa, onde o dm dt é igual à variação
mássica dentro do reator, onde no enunciado ele falou que é um regime permanente, ou seja, não existe variação de massa dentro do reator, por isso igual a zero, e a variação mássica é WA mais WB menos WC, que seriam as respectivas entradas e saídas dentro do reator, onde, isolando a vazão mássica de C, a gente obtém que a vazão mássica de C é igual à vazão mássica de A mais vazão mássica de B, obtendo uma vazão mássica de C de 30 kg por segundo. Em seguida, partindo para o balanço global de energia, temos que a variação da energia com o tempo dentro do reator é a variação de entalpia mais a energia cinética sobre a velocidade ao quadrado sobre 2 mais G vezes Z. Tudo isso da espécie A vezes a vazão mássica de A, respectivamente para B e para C. O sinal de C é negativo porque ele está saindo do reator. O de vazão mássica de A e de B são positivos porque eles estão entrando. Mas o calor que está entrando ou saindo do reator para manter ele numa temperatura ideal, menos o trabalho. Aqui algumas considerações que a gente fez para conseguir resolver, para a gente encontrar o calor retirado para manter a temperatura ideal do reator. A gente considerou que ele é em regime permanente, ou seja, não vai ter a variação de energia dentro do reator. O volume é constante, de 10 metros cúbicos, ou seja, não vai ter expansão nem nada, então o trabalho é igual a zero. E as variações da energia cinéticas e da energia potenciais são desprezíveis, ou seja, o V ao quadrado e o GZ são zero, deixando uma equação bem mais simples aqui embaixo, onde zero é igual a entalpia de A vezes a vazão mássica de A mais a entalpia de V vezes a vazão mássica de B menos a entalpia de C vezes a vazão mássica de C mais o calor, onde a entalpia é dada por uma constante vezes a temperatura menos uma temperatura de referência. A gente adotou essa temperatura de referência igual a zero, logo a entalpia é igual a uma constante vezes a temperatura. Ou seja, substituindo a entalpia na equação acima, a gente vai obter essa equação aqui, onde só colocando a constante em evidência e multiplicando pelas respectivas temperaturas TA, TB e TC. Essas temperaturas foram dadas no enunciado do exercício. E esse calor vai ser o calor externo mais o calor retirado. O calor externo o exercício forneceu, que é aquele 2,6 vezes 10 a quarta vezes T. E esse calor retirado é o que a gente quer saber para manter a temperatura ideal do reator. Isolando o calor retirado, a gente vai obter essa equação, onde o calor retirado é igual a constante, vezes a entalpia de A, vezes a vazão mássica de A, vezes a temperatura de A, mais a entalpia de B, vezes a vazão mássica de B, vezes a temperatura de B, menos a entalpia de C, vezes a vazão mássica de C, vezes a temperatura de C, mais o calor externo. Substituindo, veja agora, olhando para essa equação, a gente tem todos os respectivos dados do problema para encontrar esse calor retirado para manter a temperatura ideal do reator. Substituindo os dados do enunciado, o C é de 4.186,8 Joule/kg por grau Celsius. Aqui a gente tem as vazões máxicas. Substituindo o valor, a gente vai encontrar que o calor retirado para manter o reator na temperatura ideal é de 4.629,88 kW. Daí, no enunciado, ele fala que o operador se ausenta por um certo período de tempo e o calor retirado se torna a metade do calor retirado que a gente acabou de encontrar, que seria a metade desse valor. Daí, refazendo o balanço de energia para metade do calor retirado, ou seja, vai haver um acúmulo de energia interna dentro do reator, porque para manter na temperatura ideal a gente precisava do dobro. Agora a gente cortou pela metade o calor retirado. Daí pegando a equação do balanço de energia, a gente vai fazer algumas considerações, igual anteriormente. A gente vai considerar um volume constante, ou seja, não vai ter trabalho.
o W é zero, as energias cinéticas e potenciais são desprezíveis, e a equação acima vai se tornar essa, que é a variação da energia com o tempo, é a entalpia de A vezes a vazão máxima de A, mais a entalpia de B vezes a vazão máxima de B, e a entalpia de C vezes a vazão máxima de C mais o calor. Onde a variação de energia com o tempo é a variação da energia interna, o dU, que é dado pela massa vezes uma constante vezes o dt. Daí, substituindo na equação acima, a gente vai encontrar que a massa vezes o C é igual, vezes a variação de temperatura com o tempo, é igual a tudo isso aqui. Rearranjando, isolando o dt sobre o dt, a gente vai chegar nessa equação. E esses valores todos são valores conhecidos. E assim a gente pode determinar uma equação para variação de temperatura com o tempo. Que a gente vai chegar nessa equação de 0,824 menos 2,4 vezes 10 a menos 3 vezes o t. Essa é a equação da variação de temperatura em relação ao tempo. Isolando, para a gente conseguir determinar a temperatura final com a metade do calor retirado, a gente vai só um rearranjo matemático simples, passando esse 0,824 e o 2,4 vezes 10 a menos 3 para o outro lado e isolando o dt. E assim a gente vai ter que fazer uma mudança de variável para poder integrar e achar a temperatura final. A gente faz uma mudança de variável onde u é igual a tudo isso aqui. E daí a gente vai chegar que o du sobre menos 2,4 vezes 10 a menos 3 é o dt. Daí, então, a gente faz um rearranjo matemático e integrando a gente vai chegar nessa equação. Que vai chegar em um ln de tudo isso aqui. Só para achar essa temperatura, que é a temperatura final que a gente quer saber. E em função do tempo. E daí, como ele falou que o operador se ausenteia durante 5 minutos, que é no total 300 segundos, substituindo então o tempo de 300 segundos na equação acima, a gente vai rearranjando e isolando o T daqui, a gente vai chegar numa temperatura final de 335 kelvins, que são 62 graus Celsius. Que é essa temperatura que é a temperatura final do reator quando o operador se ausenteia por 5 minutos. Agora eu vou falar um pouco do exercício 2, só que na versão do Scilab. Aqui o enunciado, vou resolver aquele exercício novamente, o exercício 2 da terceira prova de FT1. Aqui uns comandos básicos só para limpar o console, para não ter conflito de dados de um programa anterior. Aqui são os dados de entrada do programa. Aqui a temperatura de 5 minutos, que é igual a 300 segundos. A temperatura inicial, que são de 323 Kelvin. A vazão máxima de A. A vazão máxima de B. E a vazão máxima de C, que a gente foi encontrado essa equação através do balanço de massa. Aqui as temperaturas de 323 Kelvin. A temperatura de B de 293 Kelvin, que é igual à temperatura de A. O Rho de 1000 kg por metro cúbico foi dado no enunciado. Aquele Czinho que a gente utilizou também. O volume de 10 metros cúbicos do reator. A massa em quilogramas que a gente encontrou anteriormente também. Aqui o calor retirado, que foi a que a gente encontrou anteriormente. Aqui o calor sobre 2 quando o operador se ausenteia por 5 minutos. Aqui umas constantes, A1, A2, para ficar mais fácil da gente utilizar mais para frente na hora de fazer a função para determinar a variação de temperatura com o tempo. O B1 e o B2 também. E onde x, para a gente encontrar uma função, o x é A mais B em função da temperatura. O número de variáveis do vetor y, o tempo de simulação que são 300 segundos, e aqui o intervalo da variação do tempo, que vai variar de 0,1 em 0,1 durante 300 segundos. Aqui a
uma equação da temperatura, onde a gente colocou o A sobre menos B, mais x vezes a exponencial de B vezes o tempo, sobre B. E daí aqui a gente vai achar a temperatura do reator em Kelvin após a perturbação. Aqui a função de dTV, que é uma função do dt, do tempo e da temperatura. E aqui um comando for. Para cada tempo ele vai achar uma respectiva temperatura. E ele vai guardar esse valor dentro do console. Aqui resolvendo a equação diferencial da temperatura em função do tempo, que é uma EDO do tipo dt. A temperatura em função do tempo é igual a A menos B vezes T, que é a temperatura. Onde A e B são as constantes, que eu falei anteriormente lá nos dados da entrada. Daí, aqui a gente criou um outro comando for. Para cada tempo ele vai achar uma devida temperatura e ele vai guardar esse valor. Aqui, nos valores iniciais, a temperatura inicial, o tempo inicial, que é de 0, que ele vai começar em 0 segundos, e vai até a 300 segundos. E aqui ele vai criar um vetor do tempo inicial até o tempo de 300 segundos, variando de 0,1 em 0,1. Aqui, resolvendo o IDO, a gente tem esse comando tudo junto, que é igual a OD, vezes o Y, que abre um parênteses, o Y inicial, que é a temperatura, vírgula o tempo inicial, vírgula tempo, e a função que a gente vai utilizar para calcular os valores da temperatura em função do tempo. Que esse tudo junto, que vai resultar nos valores de y em função do tempo. O y seria a temperatura. E daí, agora, a gente tem aqui para plotar o gráfico, que a gente quer ver como que se comporta a temperatura em função do tempo, para ficar mais claro e a gente poder entender. Aqui vou clicar para rodar o programa. E aqui a gente tem o gráfico do perfil da temperatura em função do tempo, variando de 0 a 300 segundos. E aqui a gente tem a curva. Como vocês podem ver, após 300 segundos, a temperatura final está aproximadamente entre 334 Kelvin e 336 Kelvin, aproximadamente em 335 Kelvin, que é aproximadamente 62 graus Celsius, que foi o valor encontrado quando a gente resolveu o exercício manualmente. Olá pessoal, agora nós vamos fazer a resolução da questão 3, onde nós vamos calcular a velocidade de uma esteira para o resfriamento de uma peça de presunto. Aqui está o enunciado: no processo de produção do presunto, uma peça na forma cúbica com 20 cm de aresta precisa ser resfriada de 70 a 30 graus num túnel de vento. Uma engenheira química está projetando ao túnel e decidiu que o comprimento será de 10 metros. Agora, ela precisa calcular a velocidade que terá a esteira que levará as peças. Por hipótese, ela decidiu que a lei do Newton de resfriamento se aplica nessa situação. Tomou o calor específico do presunto como sendo de 4.300 Joule por quilograma grau Celsius e a massa específica como 4.000 kg por metro cúbico. Considerou que o coeficiente de troca térmica por convecção H terá um valor de 10 watts por metro quadrado Kelvin e que a temperatura do ar de resfriamento será de 0 graus. E agora nós temos que calcular a velocidade da esteira em metros por hora. Então, pela lei do resfriamento de Newton, nós vamos ter a integral do volume de controle, de ρQ dV, mais a integral na superfície de controle, que multiplica Vn e o diferencial de área. Isso vai ser igual a Q, a nossa troca de calor, menos nosso trabalho de eixo. Nós não vamos ter entrada e saída de massa pela superfície de controle, então nós não temos esse termo, e também nós não vamos ter trabalho de eixo, então eles são igual a zero. Isso nos resta que o diferencial pelo diferencial de tempo é igual à integral no volume de controle, que é igual a Q, sendo esse U igual ao calor específico multiplicado pela T menos temperatura de referência. Então, considerando a temperatura homogênea em todos os pontos, nós vamos ter a derivada pelo tempo multiplicado pela massa vezes o calor específico de T menos T de referência. Fazendo os arranjos matemáticos, nós vamos ter que o diferencial da temperatura pelo tempo é igual a menos K, que multiplica T menos T infinito. K vai ser igual a H, que é o coeficiente de troca térmica, multiplicado pela área,
dividido pela massa do presunto vezes o calor específico dele. Então, integrando tudo isso, nós vamos chegar aqui T menos a temperatura infinita, que vai ser a temperatura de resfriamento, no nosso caso, dividido pela temperatura inicial menos a temperatura de resfriamento, vai ser igual ao exponencial de menos T mCHA. Lembrando que a gente tem o calor específico fornecido e o nosso coeficiente de troca térmica também é fornecido, só nos resta calcular a massa e a área do presunto. Então, descobrindo a massa, nós temos o volume e nós temos sua densidade. Então, nós chegamos na massa de 32 kg de peça por peça. E a área do presunto, né? Nós temos o valor da aresta. E nós temos também que o presunto é em forma cúbica, então ele vai ter 6 lados. Nós chegamos na área do presunto também. Então, substituindo na equação, nós vamos ter o ln de 30, que é a temperatura que nós queremos chegar, menos a temperatura de resfriamento, dividido por 70, que é a nossa temperatura inicial, menos 0, que é a temperatura de resfriamento, vai ser igual a T dividido pelo nosso K. Assim, nós vamos ter 13,49 horas, e a velocidade da esteira vai ser 10 metros dividido por 13,49, que vai ser igual a 0,74 metros por hora. Então agora nós vamos resolver a questão 3 utilizando o software Scilab. Aqui tem os dados iniciais que o enunciado fornece para a gente. E a gente vai calcular o tempo necessário para o resfriamento e a velocidade da esteira exatamente igual a gente calculou na resolução anterior. Na plotagem dos gráficos, primeiro a gente vai plotar a temperatura versus o tempo. Aqui nós temos dados referentes para a construção do eixo X, que vai ser o nosso tempo, e o nosso eixo Y, que vai ser a nossa temperatura. Aqui tem a resolução para equações diferenciais ordinárias, onde a gente vai resolver a DO, montar um vetor coluna e descobrir os parâmetros. Depois a gente vai conseguir plotar o gráfico, né? Primeiro o nosso gráfico de temperatura versus o tempo, depois eu vou rodar o programa para a gente ver como vai ficar todos os gráficos certinhos. Depois o da temperatura versus a posição. Aqui no caso nosso eixo X vai ser a nossa posição e o eixo Y vai ser a nossa temperatura. Então aqui tem a DO, que vai ser a mesma resolução que eu acabei de mostrar. A gente vai encontrar os parâmetros iniciais e a gente vai conseguir plotar os gráficos, dessa vez a temperatura versus a posição. Então agora a gente vai rodar o programa. E aqui ele plotou os dois gráficos, a temperatura pelo tempo. Aqui a gente consegue ver que a temperatura decai ao longo do tempo. E aqui a temperatura pela posição. A gente também vê que a temperatura decai ao longo que a posição na esteira aumenta, tendo em vista que ela está resfriando a nossa peça de presunto. E também, aqui no nosso console, a gente consegue ver que a velocidade da esteira é a mesma que a gente encontra na resolução anterior.